Olá, tudo bom, minha gente? Que alegria poder mais uma vez entrar aí, olha, na sua casa e compartilhar com vocês mais um conhecimento, mais uma aula, tá bom? Vocês estão bem? Espero que de todo o meu coração vocês estejam bem, a família esteja bem, tá certo? Estejam com muita coragem, com muita força, com muita esperança de dias melhores, não é? As dificuldades são inúmeras, mas não podemos perder as esperanças, não é? Que em breve teremos dias melhores, se Deus quiser. Tá bom assim? Então, olha, hoje vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá? Um assunto que eu gosto muito e eu tenho certeza que vocês também vão gostar muito da aula de hoje. Vamos comigo. Olha, e para começar a aula, né? O nosso lembrete, o nosso aviso, hashtag prevenção. Prevenção sobre o quê? Sobre esse vírus que infelizmente continua, olha, ativo, não é? No nosso país, no mundo inteiro. E cada dia mais precisamos de tomar os cuidados necessários, não é? Cada um fazendo a sua parte, certo? Vamos lá? Olha essa imagem. Se você pudesse enxergar o corona, você sairia da sua casa? A gente olha, né, a rua está clara, a rua está limpa, a rua está até com pouco movimento. Mas a gente não consegue ver o vírus do Covid-19. Por quê? De tão pequenininho que ele é, né? A gente não consegue enxergar, porque é um vírus, né? Não conseguimos enxergar. Mas se a gente enxergasse, olha, seria mais ou menos dessa forma. E aí, você sairia de casa? Se abrisse a porta da sua casa e encontrasse os vírus assim? Então, mesmo se a gente não consegue ver, mais ou menos é desse jeito, olha. Então, todo cuidado é pouco. Sair só quando realmente tiver necessidade, tá bom? A gente que não tem tanta necessidade de estar saindo, vamos ficar em casa para ajudar realmente aqueles que necessitam sair de casa para trabalhar, para resolver alguma urgência, tá bom? Ficar em casa, certo? Vamos lá. Olha essa outra imagem. Eu tô aqui porque eu sou um outdoor. E você está fazendo o que na rua? Olha que alerta. Ele está na rua porque é um outdoor. E a gente na rua está fazendo o quê? Será que realmente tem necessidade de estar na rua? Então, quando a gente estiver na rua sem necessidade, olha, para casa, tá bom? Porque não é hora, não é tempo, não é momento de estar passeando, de estar dando uma voltinha. Estar em casa, protegidos, cuidando da gente e também de quem a gente ama. Certinho? Vamos lá. Olha, chegou o momento da leitura. Muito bem, chegou o momento de ler mais, de viajar, de imaginar, de sonhar, de se divertir, de aprender. Eita, quantas coisas a leitura nos proporciona, não é? E você, está sendo um leitor ativo? Muito bem, espero que você já tenha aí, ó, no seu horáriozinho do seu dia, um horário específico para parar e ler, tá bom? Vamos lá? Lê comigo hoje. Olha que leitura linda eu trouxe para vocês. Nossos olhos são seletivos. Nós focalizamos o que queremos ver e deixamos de ver o restante. Escolha focar o lado melhor, mais bonito, mais vibrante das coisas. Assim como o girassol escolhe sempre estar virado para o sol. Bem curtinha a leitura de hoje, né? Porém com conhecimento, porém com aprofundamento enorme, gigantesco. Pois é, a vida, né? Ela tem sempre os dois lados, o lado ruim e o lado bom, né? Tem os dois momentos, o momento de alegria, o momento de tristeza. Sempre é assim. Mas a gente tem algo que nos fortalece, que é que nada que é ruim dura para sempre.
também nada do que é bom dura para sempre. A vida também é essa forma. A vida também tem essas mudanças, não é? Eu costumo dizer que a nossa vida é uma montanha russa. Às vezes a gente está lá em cima e às vezes a gente está lá embaixo. Mas que a gente procure focar, não é? Que a gente procure fixar os nossos olhos sempre nas coisas boas, ter pensamentos positivos. Porque quando a gente fixa o nosso olhar nas coisas boas, em metas, em objetivos, não é? A gente tende a sofrer menos de que sempre está olhando o lado ruim das coisas. Então, que a gente procure focar sempre no lado bom, certo? Ter pensamentos positivos, acreditar que toda essa fase ruim vai passar. Porque a partir do momento que eu não fixar meus olhos no lado bom, que eu parar de acreditar que dias melhores virão, a minha forma de vida vai se tornar muito pior, mais sofrida, mais pesada. Então, que a gente costuma viver de forma mais leve, buscando ver sempre o lado bom das coisas, né? E o lado ruim, o lado negativo, a gente costuma a ultrapassar, a não dar tanta importância, para a gente não ficar se martirizando tanto. Tá bom assim? Então, essa é a mensagem da leitura de hoje. E você, o que aprendeu com essa leitura de hoje? Passa o dia relendo, refletindo e prestando atenção em que você está focando, né? Seus olhos estão fixos em quê? No lado bom, no lado ruim das coisas. Você está pensando mais positivamente ou negativamente? Vamos fazer essa análise, tá certo? E mudar o nosso olhar, mudar o nosso pensamento, né? Fixar, pensar só em coisas boas, porque atrai coisas boas também. Tá bom assim? Vamos lá para o conteúdo da aula de hoje agora. Olha, hoje vamos conhecer mais um gênero. Como é bom, né, conhecer mais um gênero, porque nos dá mais oportunidade de conhecer novos textos. E o de hoje é o gênero textual tirinha. Tirinha, professora? Ele tem umas características bem parecidas com outro gênero textual que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Então, olha, aula de hoje, língua portuguesa, gênero textual, tirinha. Vamos lá? Olha, veja só. Aí tem o quê? A definição, não é? O nome tirinha remete ao formato do texto que parece um recorte de jornal. Este gênero apresenta geralmente uma temática humorística, contudo, não raro encontramos tirinhas satíricas de cunho social ou político. Então, veja só, o que é a tirinha? É um gênero textual que tem esse nome por quê? Porque lembra uma tira de jornal, né? O formato da tirinha é como se fosse um recorte de jornal, por isso esse nome. E a tirinha aborda que assunto? Qual é o conteúdo que é abordado dentro da tirinha? Ele tem assuntos diversificados, né? Tem tirinhas que aborda o cunho, não é? Humorístico, que tem como objetivo o humor, fazer com que o leitor se divirta, fazer com que o leitor dê risadas, não é? Mas também a tirinha aborda assuntos relacionados ao meio social e político, fazendo uma crítica, não é? Trazendo assuntos polêmicos a respeito da nossa sociedade e também da nossa política, tá bom? Então, além do conteúdo, não é? Abordado na tirinha, além da forma como o texto ele é escrito, assim como na história em quadrinhos, não é? A tirinha, ela vem acontecendo a história dentro de quadrinhos. E a gente precisa prestar bastante atenção na forma como os personagens estão dentro de cada quadrinho, estão se comportando. A expressão corporal, a expressão facial, o cenário, não é? Juntamente com a linguagem verbal, que é o texto, que é a fala dos personagens, para facilitar, para melhorar a leitura e assim a compreensão, o nosso entendimento sobre a tirinha, tá bom? Então, cada fala dos personagens,
acontece dentro dos balões. E para a gente saber quem é o personagem que está falando, a setinha do balão indica o personagem. Tá certo assim até aí? Muito bem. E qual é a diferença também da tirinha para a história em quadrinhos? O tamanho, não é? A tirinha, ela tem no máximo 4 quadrinhos. A história em quadrinhos não tem uma quantidade de quadrinhos estabelecida, né? Pode ter de vários tamanhos, curtas, médias, longas. A tirinha não, no máximo 4, tá certo? Vamos lá. Olha aí, característica das tirinhas. Um texto geralmente curto. Claro que é curto. Por quê? Porque tem no máximo 4 quadrinhos. Depois disso aí, já deixa de ser tirinha e passa a ser o quê? Uma história em quadrinhos, com outro formato. Certinho? Possui traços humorísticos. Nós vimos lá na definição, não é? Traz traços humorísticos. Porém, não é exclusivo humorístico, não. Engraçado, não. Traz também um assunto polêmico, social e político. Não é isso? Uma linguagem de fácil entendimento, não é? Para que o leitor possa ler e compreender rapidamente ali. E o objetivo da tirinha seja alcançado, né? Que é fazer o leitor rir ou fazer o leitor refletir. Possui imagens. Claro, a tirinha, assim como a história em quadrinhos, possui as duas linguagens, não é? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é a imagem, não é? Todo o cenário, a expressão facial do personagem, corporal, não é? Tudo aquilo que está diferente dos textos, da fala, não é isso? E a linguagem verbal, a fala dos personagens, que estão presentes aonde? Dentro dos balões. E cada balãozinho indicando quem é o personagem que está falando. Certinho até agora? Pronto. Sempre apresentam balões que expressam a fala dos personagens. Isso mesmo. Cada fala dos personagens aparece dentro dos balões. Não é? Aí a gente já sabe que existem vários tipos de balões. Ideia, pensamento, grito, não é? Muito bem. Vamos lá, continuando. Oralidade nos quadrinhos. Vamos lá. Os balões são utilizados para representar a fala. No entanto, para reproduzir as marcas da oralidade, outros recursos são utilizados entre eles. Quando tem, além da fala dos personagens, um texto a mais, então aparece de outra forma. Vamos ver agora diferentes valores expressivos da letra. Aí a letra aí, diferencia, não é? Reticências, ou seja, que aquela ideia ali continua, não acabou. Repetições, as repetições do texto, da ideia, para frisar bem, não é? E os caracteres desconhecidos, ou seja, termos que não são conhecidos, que são utilizados para determinar termos bem específicos, tá bom? Vamos lá. Olha aí os recursos dos quadrinhos. Os balões são o principal recurso para indicar a fala ou pensamento dos personagens. Por que fala e pensamento? Porque o personagem pode falar, mas também ele pode pensar. E também existe o balãozinho do pensamento, não é? Balãozinho que indica ali que o personagem não está falando, mas ele está pensando. Então, tem também. Então, olha, o da fala, o do pensamento, o do grito, o do cochicho, amor, ideia. A gente observa que para cada tipo de fala, não é? Para cada situação ali da fala, do assunto, do discurso, tem um balãozinho específico. Né? O cochicho, olha, cheio de pontilhados, né? O grito bem agitado, a ideia, as ondinhas mais no lugar da setinha, indicando quem é o personagem que está pensando, as bolinhas, né? O amor no formato do coração, a ideia, a lâmpada, a fala, aí o balãozinho retinho, certinho? Aí a gente vai observando a fala e o tipo do balão. Tá bom? O objetivo da história em quadrinhos não, da tirinha,
Vamos lá. A tirinha trata de textos em quadrinhos, desenhos em formas sequenciais e utiliza imagens verbais e não verbais, na maioria das vezes com frases curtas, em balões, podendo aparecer sem falas. Pois é, muitas vezes o balão aparece sem a fala, aparece com um símbolo, não é? O balãozinho, se o personagem está cantando, aí dentro do balão o símbolozinho da música, não é? Porque as duas linguagens, porque ajuda na compreensão. Ô professora, mas tem história em quadrinhos só com imagem? Tem. Tem tirinha só com imagem? Tem também, tá bom? Tem várias tirinhas que não tem a fala dos personagens, não, só tem a imagem. E a partir da imagem a gente faz a leitura, certo? A gente vai fazer na própria leitura ali da imagem, observando o ambiente, a expressão facial, o cenário, a expressão corporal do personagem, tá certo? O texto, a fala, nos dá uma visão mais clara, mais direta sobre a mensagem que quer passar. Agora, se não tiver a fala, a gente faz a nossa leitura mesmo, tá bom assim? Onde encontramos as tirinhas? Olha, já foi comentado, né? Pode-se dizer que são como histórias em quadrinhos, porém bem mais curtas, só com 4 quadrinhos. As tirinhas podem ser contidas em jornais, revistas, gibis, na internet, né? Vamos lá. Fique de olho. É preciso sempre observar as expressões faciais dos personagens. Afinal, nem todos têm falas verbais. Isso mesmo, acabei de falar. Fique atento também no formato dos balões e nas onomatopeias. Agora é só se divertir. Então, veja só. Quando a tirinha só tiver a imagem, não tiver a fala dos personagens, a leitura pode ser feita? Pode, porque a gente pode fazer a leitura de imagem, não é? A leitura do ambiente, como eu já falei, da expressão facial, corporal, do cenário todo, de tudo que envolve ali aquele quadrinho, a gente vai fazendo a leitura e ali a gente vai produzindo a história, não é? E também a gente tem que prestar bastante atenção nas onomatopeias. E o que são onomatopeias? São a representação dos sons. Todo som, todo barulho da história em quadrinhos, quem vai dar essa ideia ao leitor desse barulho são as onomatopeias. Olha nessa tirinha, nessa segunda tirinha aí de Cascão. O que é que está acontecendo no primeiro quadrinho? Na nuvem está escrito o quê? Cabrum. Por que eu sei que é o barulho do trovão? Devido à forma como o barulho do trovão foi produzido, esse cabrum, né? As nuvens bem pesadas, escuras, a expressão facial, corporal também de Cascão, porque ele morre de medo de água, não é assim? Então, esse cabrum, a representação do som do trovão, é chamado de quê? De onomatopeia. E devido ao seu medo, ele pediu o quê? A Deus que protegesse, né? Olhou para o céu e clamou, e logo veio a imagem aí de um anjinho da guarda, né? Protegendo ele com uma sombrinha, né? O medo foi tanto que ele foi clamar aos céus, não é? Foi clamar a Deus pela proteção para livrar ele da chuva e assim foi atendido, não é? Tinha que ser Cascão, com medo de água. Vamos lá. Agora, com o final da aula, eu quero saber se ficou bem compreendido, não é? Esse conteúdo. Se ficou dúvida ainda com relação ao gênero textual tirinha, minha gente, revisa o vídeo, anota, pergunta o seu professor, interaja com ele, tá certo? Leia mais histórias em quadrinhos. Na internet tem várias, inúmeras, né? Tem várias tirinhas com vários assuntos abordando o humor, uma crítica social, a crítica política, não é? E assim vai ampliando o nosso conhecimento, não é? Vai
melhorando a nossa oralidade, interpretação. A leitura nos proporciona vários benefícios. E a tirinha nos ajuda muito, tá certo? Além de se divertir de montão, né? Então, olha, presta atenção na mensagem da aula de hoje. Foco no objetivo. Lembra da mensagem inicial? Olha, foco no objetivo, força para lutar e fé para vencer. Essas 3 palavrinhas têm que estar constante no nosso dia a dia. Foco, um olhar, olha, para as coisas boas, um pensamento positivo, pedindo forças para superar toda dificuldade. E fé, independente da sua crença, para vencer essas dificuldades, tá certo? E assim, olha, terminou mais uma aula, que eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, que o objetivo da aula tenha sido alcançado. Para mim é sempre uma alegria compartilhar com vocês, tá certo? E um abraço virtual, um cheiro virtual. Pode ter certeza que o nosso reencontro vai ser muito especial, não é? Toda essa saudade da distância, quando tudo isso passar, logo, logo, se Deus quiser, a gente vai poder, olha, juntos comemorar essa grande vitória. Mas para isso a gente tem que se cuidar, tá certo? Eu cuido de mim, você cuida de você e dessa forma a gente também está cuidando das outras pessoas. Tá certo assim? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, galerinha!